temos outro orador agora, Vasco Oliveira, de Rui de Lacerda. Uma salva. Olá, boa tarde, eu não sou o Gustavo, peço desculpa. Antes de mais, gostava de agradecer à organização ter a honra de vir apresentar a nossa empresa. Eu espero não ser muito maçador, eu vou fazer uma apresentação. Faz sempre parte disto, não é? E, portanto, gosto de fazer apresentações dinâmicas. Não vou fazer desfeita à organização, vou-me sentar, mas não se espantem eu sair um bocadinho da cadeira, faz parte da minha gênese. Portanto, ora bem, eu já estive desse lado há 15 anos atrás, já estou a ver algumas caras de jornada e de aventura neste barco que é o Instituto Politécnico e o nosso curso. E mais uma vez agradeço também a presença neste simpósio. A nossa empresa, Rui de Lacerda, é uma empresa que já conta com 72 anos. Nós estamos essencialmente em tudo o que é indústria gráfica. A nossa empresa é constituída por 4 setores. É a gráfica industrial, onde nós encontramos os offset, o flex, a serigrafia, a tampografia, tudo digital, tudo que possa envolver a indústria gráfica. Depois temos outro setor, que é o dos plásticos, e outro segundo, as borrachas, onde vão complementar também outro setor, que é o setor da reciclabilidade, da reciclagem, que nós estamos inseridos há cerca mais ou menos de 10 anos atrás. E temos também o papel e o cartão, principalmente para a indústria transformadora do papel. Todas elas são um bocado dispares umas das outras, mas não se vejam só pelo aquilo que é cada das áreas, porque elas complementam-se em muitas áreas e a nossa empresa é um pouco o camaleão nestas áreas e vai buscar informação e conhecimento em todas elas para variedíssimas aplicabilidades dos nossos dias. O tema que me trouxe cá hoje foi um bocadinho... Desculpa. Foi um bocadinho na lógica do tema, ok, do design, much more than that, com a parte da impressão funcional. Todos nós temos em nós próprios qualquer peça, é gráfico, é design, existe qualquer coisa impressa. E, portanto, para isso teve que haver uma funcionalidade para isso e no nosso dia-a-dia a ideia cria, digamos, a funcionalidade. A serigrafia aqui veio trazer, que é o que me trouxe hoje, foi cada vez mais e tem vindo a ser cada vez mais inovador no que consta a impressão funcional. Ela vai dar uma importância crescida à peça, com ideias completamente dispares que nunca antes ninguém tinha pensado. A serigrafia nos dias de hoje está em alta, ao contrário do que se pensa. Todos nós temos telemóveis, todos eles têm serigrafia. Todos os nossos carros, 75% dos nossos carros são impressos por serigrafia. Tudo o que é físico, não 2D, é impresso por serigrafia. E aqui há a funcionalidade. Eu vou-me distanciar um bocadinho da parte daquilo que é o papel, do que é o que nós vemos no 2D, para também trazer o que de facto traz de inovador nesta área. O futuro aponta de facto para sistemas inovadores de integração de várias tecnologias, todas elas em digital, offset, serigrafia, todas elas não são mais umas que as outras. São efetivamente complementares umas das outras. Cada uma tem a sua função. É óbvio, a serigrafia no seu final,
Ao contrário, pode ser inicialmente, mas na maioria dos casos, no seu final processo, traz um valor acrescentado diferenciador. E é isso que vamos ver. Nós, nos dias de hoje, também temos tecnologias que são cada vez mais sustentáveis, cada vez mais viradas para a ajuda do utilizador. A serigrafia de há 20, 30, 40 anos atrás não é mais do que uma utopia. Os dias de hoje traz-nos tecnologia, facilidade, produtividade. Todos nós podemos fazer rapidamente, com uma precisão enormíssima, qualquer aplicação que nós tenhamos nas nossas mãos, e isso faz com que isso traga também no chão de fábrica a importância do que nós fazemos no processo serigrafo. É significativo dizer que há vários sistemas de impressão. Os que vocês estão a ver neste momento é basicamente para imprimir variedíssimas aplicações, como os decalques, como os transfers, como aplicações de posters, aplicações de gráficas, das demais etiquetas, folha a folha, a uma rapidez enormíssima. E agora vem, de facto, aquilo que traz a funcionalidade. Eu trago alguns exemplos, que são exemplos que trazem por trás uma ideia, uma criatividade, que fez dela uma funcionalidade que no final teve que ser impressa, teve que ser criada. A primeira é numa área de embalagem. Todos nós vemos uma caixa no supermercado, uma linda caixa, ela pode ser promocional, pode ser transmitida ao utilizador uma experiência no momento para, neste caso é uma cerveja, todos nós, ainda bem que não é Corona, e dentro desta caixa foi desenvolvida para ter mais do que uma função de publicidade ou de promoção de uma cerveja ou de um produto. Ela sim foi feita para criar uma aplicação no momento. Basicamente o que a caixa vem preparada vem para uma aplicação em que nós colocamos gelo e fazemos da caixa um couvert para refrigerar as nossas cervejas no dito momento. A caixa é feita de cartão, com uma laminação, no final é aplicada um produto, um verniz de proteção que tem uma característica de refrigeração e que ativa a capacidade de permanência e de continuidade do gelo naquela zona, e que permite também, para além disso, trazer um efeito bélico de efeitos de gotas de água que vocês podem ver nesta embalagem. Portanto, ela traz aqui várias ideias associadas a uma pequena embalagem, que é de eu vou usar, vou promover, vou mostrar, mas também ao mesmo tempo eu vou ter uma caixa que não vai me custar igual a uma dita caixa normal que compramos no supermercado. O valor desta caixa, sem esta aplicabilidade, esta função, não é a mesma sem esta ideia que nós aplicamos aqui. Outra área que cresceu muito na área da serigrafia, que há 20 anos atrás não crescia, aliás, a área automóvel era muito avessa à questão da serigrafia na área automóvel, e esse paradigma quebrou-se quando cada vez mais há necessidade de nós nos automóveis deixarmos de ter os grandes rádios da Black Punt, que quase um rádio pesava quase 10 quilos para removê-lo da zona da frontal do nosso carro, como outras partes do nosso carro, e torná-lo mais leve, com menos materiais, mais barato para a indústria automóvel, mas também para lhe criar funções de design. Aqui é uma imagem do antes e do depois. A imagem que vocês veem como número 1 é nada mais nada menos que uma folha de policarbonato impressa, com várias tintas de condutoras e de carbonos, que vos permite dar informações táteis ao sistema que vocês vão fazer, e depois ela é termoformada ou ela é injetada num processo plástico. Aqui a questão das duas áreas de plástico e da impressão se juntarem numa só, portanto complementam-se, porque de facto veio-se trazer à indústria do plástico e da borracha, conferir-lhes
funções e capacidades que antes não existiam, e depois no final termos um painel tátil que não é nada mais nada menos do que uma folha formada em 3D e que nos dá este efeito que nós temos nos nossos carros e nos nossos eletrodomésticos, em tudo que vocês possam pensar que efetivamente tem uma capacidade eletrónica, podem encontrar lá. Outro painel que vocês podem encontrar em tudo o que é tátil, ou seja, tudo o que é tátil nos dias de hoje tem serigrafia, os vossos tablets, os vossos telefones, os vossos relógios, smartwatches, tudo tem aplicabilidade serigráfica, onde vocês tiram partido das características de inovação, das apps, de tudo o que advém delas, apenas e simplesmente com um display, que é nada mais nada menos que impresso e depois conduzido com informações eletrónicas. Na moda, hoje temos aqui mais para as meninas do que para os rapazes. Mas eu volto a dizer um bocadinho ali como a minha amiga Sofia, aqui o género não está aqui posto em causa, mas é importante também porque a moda mostra de facto grandes diferenças no nosso dia-a-dia. Também aqui a serigrafia teve um impacto bastante grande. No caso da imagem que vocês veem em cima, parece-vos bordado, correto? Não é nada mais do que uma impressão feita por impressão serigráfica, em que a própria tinta cria ou cresce, como nós possamos lhe dizer, cresce a uma determinada altura, espessura, e dá o efeito de bordado. Do lado contrário, a menina que vem é para apenas mostrar que nós também conseguimos imprimir tons de pele no têxtil, que é algo que muito dificilmente no passado conseguiria-se fazer. Isso parte também de muitas tecnologias, muitos desenvolvimentos nas partes da pré-impressão, nos quadros que nós, nas telas, nos equipamentos com alta precisão que a serigrafia veio trazer e que eu fiz questão de mostrar inicialmente, para perceberem que a tecnologia evoluiu e o que é que ela agora faz neste preciso momento é isto. Conseguimos fazer tons de pele metálicos, aplicações de cores termocromáticas, fotocromáticas, que são sensíveis ao sol, uma série de aplicabilidades. Como eu disse anteriormente, há de facto aqui uma variedade de efeitos que nós conseguimos fazer nos nossos dias, que é termos uma t-shirt como a que temos na imagem, foi uma t-shirt desenvolvida que traz 3 produtos num só, de diferenciadores, ou seja, ela mede-vos a temperatura, vocês podem estar uma temperatura de 30, 39 graus e ela muda de cor. Estas aplicações são muito nos dias de hoje vistas na área, por exemplo, da puericultura, as roupas para o bebés. O bebé está numa determinada temperatura elevada, se é o sol ou noutra zona, e a própria roupa muda de cor, dando um alerta à mãe ou ao pai para a situação em questão, ou também fotocromáticas ao sol, elas mudam de cor, há outra cor por debaixo da t-shirt, vocês podem ver e podem ter outra informação. Portanto, as ideias aqui são as demais dentro desta área, como também podem ter fluorescentes, em que tem a característica de fluorescência, alguém que vai correr, que vai no seu dito normal, uma t-shirt negra, há uma luz que vem em reflexão e ela automaticamente tem essa característica. Portanto, mesmo na moda, há uma variedíssima de funções que foram criadas para além da aplicação que nós temos no dia 2. Na eletrónica, não deixa de ser também associada à área do automóvel e à área que está cada vez mais na mote dos nossos dia-a-dias. Basicamente, aqui o que nós vemos é um display do nosso ar-condicionado, ou de casa, ou até mesmo de um esquentador, que não é nada mais, nada menos do que uma placa, uma película de policarbonato impressa com determinadas pistas e que dá informação. E do outro lado vocês veem um quadro serigráfico aberto que mostra
mostra uma abertura de um desenho que vai ser aplicado no display, que pode chegar ao fio de cabelo. Portanto, vocês conseguem, nos dias de hoje, imprimir até um fio de cabelo. Ok? Outras aplicações que nós vemos nos dias de hoje, que eu chamo as aplicações camufladas, nos automóveis vocês podem, quando entram dentro do automóvel, veem uma chapa de alumínio escovada nas laterais do automóvel, não é metal, não é alumínio escovado, nem tão pouco, ou mais ou menos. É sim a mesma aplicação que nós falámos anteriormente, é uma folha de policarbonato impressa, que é depois moldada e cria-vos o efeito do escovado, seja na lateral dos carros, seja na frente dos automóveis para imitar o escovado, a madeira, qualquer outra aplicação nobre que o carro vai ter que demonstrar. Na gráfica nós temos aqui várias aplicações, que algumas já falei em outros simpósios, mas eu dou aqui uma ideia de um trabalho que nós chegámos a fazer há uns anos atrás, que eu por acaso já partilhei com a organização. Há uns anos atrás houve uma revista que teve uma ideia de fazer algo completamente fora da caixa, que era ter uma edição completamente, na sua capa, completamente escura. E a capa ia ser entregue daquela forma, negra, frente e verso. Porquê a capa ser toda negra e ser enviada para o mercado sem qualquer informação do que lá vinha? A revista era cintada no seu processo final e depois tinha uma indicação no plástico retrátil que dizia: ponha no micro-ondas. Vocês eram capazes de pô-la no micro-ondas? É óbvio que não é tão linear assim. Havia algumas indicações, teriam de pôr uma temperatura no micro-ondas ou colocá-la numa fonte de calor próxima e aí sim viriam o que estava por detrás da informação da capa. Foi uma edição que criaram que esgotou em uma semana. Normalmente era uma revista associada à área do design ou à área da moda, tinha muito essa lógica associada e não quiseram fazer uma coisa completamente diferente, e que foi aí que houve a disrupção da ideia que tinham nas capas e na sua forma de promoção, que levou aquela revista a criar coisas completamente diferentes, como por exemplo a capa ter uma aplicação frontal com uma imagem de uma caixa de fósforos, e com um fósforo dito normal nós com a capa conseguíamos acender o fósforo. Ideias funcionais para dar uma ideia criativa de uma capa, uma chamativa, apelativa. Neste caso, acaba por ser uma impressão funcional em algumas das situações que informo aqui e que mostro aqui, mas também podem ser como acabamentos finais. A ideia que está por trás da aplicação, essa sim é que vai criar a sua funcionalidade. A imagem do 3D que vocês veem da embalagem foi feita para uma empresa farmacêutica e basicamente o que a empresa farmacêutica queria era uma embalagem que pudesse levar para uma feira que fosse completamente diferente de todas as outras. Nós fizemos este projeto com o cliente em que aplicámos um género de um braille mais alargado, mais exagerado, criando um efeito 3D ou de bola de basquete, que se pode também fazer, o efeito de bola de basquete, e além disso fomos mais além e colocámos um termocromático. Para além disso, ainda quisemos também fazer algo que foi colocar uma tinta de segurança. Sobre uma luz negra, a informação que estava dispersa em algumas das bolhas, vocês conseguiam ver a informação que estava associada quando passávamos a luz negra. Assim como na parte termocromática, quando colocávamos um líquido no interior, frio ou quente, ele mudava de cor em determinadas zonas. Portanto, aqui foi uma ideia criada dessa forma, como também podem fazer padrões. Os padrões nos dias de hoje, vemos variedíssimas aplicações em revistas, que já não é tão novidade como nós conhecemos na maioria dos casos. Todos nós já vimos os efeitos areados a imitar o alcatrão,
efeitos de bola de basquete, tudo isso. São efeitos que existem no mercado, que se podem fazer das mais variedíssimas formas. O que interessa é que esteja a ideia associada para aquilo que realmente o produto vai estar destinado a ter essa função. O mesmo acontece também com outros efeitos, que são efeitos mais alargados do ponto de vista de implementação. Por exemplo, nós temos os flocados. Os flocados são aplicações de toque de alperce. Vocês, quando tocam, dá-vos o efeito de que é têxtil, mas meio casca de alperce. É uma tecnologia que não é muito fácil controlar durante a aplicação, mas que nos dias de hoje já começa a haver alguma dessa implementação. Depois temos os holográficos e os efeitos metalizados, ou aquilo que nós chamamos de efeitos iriodines. Também nas aplicações técnicas, nós temos variedíssimas aplicações técnicas na indústria. Neste caso, é um caso na área das bicicletas, de duas empresas em Portugal. Nós temos um cluster muito grande e uma indústria muito forte nas bicicletas em Portugal. E esta indústria teve também a ideia e vontade de criar coisas diferentes. Uma delas foi efetivamente resolver um problema, que era retirar os autocolantes, criar-lhes uma resistência, uma forma diferente de aplicar nas rodas, nos quadros, nas peças, nas pedaleiras, mas que conferissem as mesmas resistências, as mesmas funções, mas com algo mais. No caso deste cliente, duas aplicações que nós fizemos, que não estávamos muito cientes que iria funcionar, mas funcionou, foi de facto, em primeiro lugar, foi fazer impressão direta de serigrafia nas rodas. Não existia máquinas no mundo para imprimir os aros das rodas de uma só vez. Foi um projeto aliciante que nós tivemos que desenvolver e criar uma máquina de raiz, conjunto com os nossos parceiros e as empresas com que nós trabalhamos, e depois fazer algo mais do que isso. Uma das ideias da empresa foi efetivamente, porque também o próprio cliente era ciclista, deparava-se com a situação à noite ter que ter uma luzinha e não ter mais algo que lhe pudesse, digamos, alumiar o caminho. E, portanto, nós pensámos colocar uma tinta que pudesse carregar a luz, de alguma forma, ou a pouca luz que pudesse captar, e depois voltar a carregar essa luz. E, portanto, fizemos esse projeto. Foi um projeto que foi aliciante, foi um projeto que teve mais ou menos entre o projeto da máquina e da implementação, mais ou menos um ano, mas que deu uma função completamente diferente daquela que nós estávamos acostumados a ver. Normalmente, no processo serigráfico, um bocadinho também para perceberem que a tecnologia evoluiu, a parte da pré-impressão, de concepção dos quadros, evoluiu bastante. Portanto, isto é um laboratório, um dos muitos laboratórios que nós instalámos em Portugal, que permite fazer todas as coisas que vocês viram aqui e outras coisas mais. Portanto, basicamente, aqui para dizer um bocadinho, como se diz a talho português, entre a porco, chá e chouriço, não é? E sai um muito bom chouriço. Aqui também algumas tecnologias que nós também promovemos e trabalhamos na indústria, nas demais aplicações, laboratórios, linhas, parte de impressão, formação, fazemos também consultoria técnica e, portanto, é basicamente essa lógica com que a nossa empresa trabalha, é dar soluções, é responder um bocadinho, como disse a Sofia, dar resposta capaz aos clientes de poder executar os seus projetos com a da maior das tranquilidades, porque é importante. Todos nós vivemos e estamos sempre sob um stress enormíssimo. Às vezes o cliente liga-nos não é para hoje, é para a semana passada e, portanto, nós temos que dar respostas e nossos próprios clientes também já estão sob pressão
E a nossa empresa tem uma política, nós temos que tirar o stress do cliente. Independentemente do que haja, nós temos que tirar o stress do cliente. Essa é a lógica, essa é a filosofia e é isso que nós fazemos. Para além disso, um bocadinho retornando àquilo que já foi dito, façam o que gostam e nunca precisam de trabalhar. A vossa paixão, encontrem onde é que vocês querem estar, qual é o vosso caminho, onde é que vocês querem encontrar a área que vos dá paixão, emoção e que não vos dá um sono descansado. E vocês nunca precisam mais trabalhar. Obrigado. Obrigado pela apresentação. Há alguma pergunta no público? Alguém quer fazer uma pergunta? Onde está o Vitor? Alô? A minha pergunta vai um bocado direcionada para a questão das tintas utilizadas em termos de automóveis, em que deu aquele exemplo em que tínhamos do lado esquerdo a tinta impressa vermelho, ou seja, sobre o suporte preto, e do lado direito iluminado. Eu não percebi muito bem essa aplicação, a tinta tem que estar, exatamente, essa aplicação, a tinta tem que estar ligada a algum circuito elétrico ou seja, mesmo ao próprio automóvel, ou a tinta de alguma forma consegue reagir de forma a que não seja preciso a injeção, digamos, de energia nela. Não sei se estou a fazer sentido. Era mesmo só isso, vai ser curioso. O processo é mais simples do que parece. Nós dos dias de hoje até conseguimos fazer, até podemos encomendar um kit de pastas de carbono e pastas condutoras e fazer o nosso sistema. Só temos que ter basicamente uma fonte de alimentação no final. Aqui o que acontece na área eletrónica é a área eletrónica faz e reproduz aquilo que nós chamamos os circuitos impressos. Antigamente os circuitos impressos era aquilo que nós chamamos, e nós trabalhámos muito para a indústria dos circuitos impressos rígida. Aqui podemos chamá-la a indústria dos circuitos impressos flexível. A tinta são as mais variadas, as tintas aqui podem ter 3, 4, 8, 10 camadas diferenciadas umas em cima das outras, que cada uma delas permite a circulação da informação sobre a forma de energia e que dá informação numa fonte de alimentação e numa suposta centralina, digamos assim, que dá a ordem de comando. É a forma como funciona. Por isso é que quando nós, sobre uma pressão ou um contacto indutivo, aquilo que nós ouvimos falar cada vez mais, os contactos indutivos, que é o toque, a própria placa está preparada para perceber qual é a presença desse toque e faz uma reação elétrica entre a tinta e sobre a centralina e passa a informação. Portanto, é dessa forma. O que é que traz benefícios aqui? Traz benefícios porque não há muitos componentes que nós possamos integrar, ou seja, não há fusíveis, não há circuitos impressos planos, não há plásticos uns atrás dos outros, é basicamente 2 folhas e 10 camadas de tinta, entre carbono, PEDOT, prata, que vai fazer essa camada condutora para fazer chegar a informação. Não sei se respondi, mas... Já agora também surge a questão de, não só neste caso, mas também no seguinte de têxtil, penso eu, que sei que são contextos um bocado diferentes, mas, ou seja, ao estarmos a sobrepor a tinta, eu questiono-me também a nível da durabilidade, ou seja, o contacto diário que possamos vir a ter, por exemplo, com esta peça de roupa. Boa pergunta. A tinta vai aguentar-se com estas condições, com estas características, com este visual, não é? Durante quanto tempo? Conseguimos aguentar muito, pouco? Assim, em primeiro lugar, uma coisa que é muito importante é a tinta é base de água. Portanto, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a tinta base de água, primeiro,
confere uma proteção enorme ao contacto humano, ou seja, não há qualquer problemas de contaminações de outros produtos metais pesados que possam haver na roupa. A segunda parte é, para além de ser tintas de base de água, elas foram desenvolvidas e testadas para resistir variedíssimas lavagens. Okay? É normal que a roupa nos dias de hoje temos um problema, que é a roupa dura pouco tempo. Não é mesmo a mesma coisa que existia há uns 20, 30 anos atrás, em que nós usávamos a mesma t-shirt se fosse preciso 20 anos. Okay? Portanto, é essa a lógica. Eu tenho uma t-shirt das Iron Maiden que tem 20 anos e está lá a relíquia que não a visto, mas quando eles cá vierem outra vez eu vou vesti-la. Isto para dizer o quê? Elas são testadas para resistir muitas lavagens antes de saírem de fábrica e podem conferir variedíssimas resistências àquilo que nós estamos no dia-a-dia. Posso dizer que algumas situações podem durar anos, alguns anos, 20, 30 anos. É óbvio, também depende da forma que nós tratamos a roupa. Está proporcionalmente direto a isso. Mas as utilizações são as ditas normais e não têm qualquer problema de desgaste. Se estivermos a falar do tipo de tintas que tenham, e isso é importante, o depósito da tinta que nós depositamos. Outra coisa que normalmente não foi comentada, mas às vezes comenta-se muito na indústria têxtil, é a elasticidade que a tinta possa ter. É importante que a tinta se adapte à elasticidade que tem de pessoa para pessoa. Por exemplo, nós na indústria têxtil temos um teste que se chama o chamado teste do diabo, 666, que foi desenvolvido em poliéster, que já por si só o poliéster é um material muito elástico, nós conseguimos esticar ao máximo e ele retorna. Normalmente nós encontramos isso, não gosto de falar de marcas, mas tudo o que é Adidas e Nike são as marcas que fazem esses testes, do chamado teste do diabo, porque são testes a 60 graus, a baixa temperatura e a alta temperatura. Ou seja, menos 60 graus não, 60 graus quente e pode ir até aos 6 graus negativos. E depois salvo erro, durante 60 dias. Portanto, 666. E isto, se a tinta resistir a este teste, resiste a tudo. Outra? Então, agradecemos muito. Vitória, eu vou lá. Então, a minha pergunta, você falou sobre uma capa negra que viram? Desculpa. A capa negra que Sim. imprimiram na revista? Sim. Foi em serigrafia? Sim. Toda? Toda. Pronto. O efeito era só mesmo esse e para criar, para dizer às pessoas para meter no micro-ondas, mas não chegou a explicar porque é que A ideia foi essa. era só isso, não fazia outro tipo Não. de efeito? A ideia do cliente originalmente era, eu gosto mais de ser, vocês tenham esta revista, ok? Isto sai da gráfica e o cliente, eu estou-vos a pôr exatamente o que o cliente nos colocou no briefing. O cliente olhou para a capa e disse, você comprava esta capa? Quer dizer, não é a minha área, mas se calhar até comprava. Mas não é isso que eu quero que você me responda. É, se você visse isto nas bancas, comprava já. Isso é diferente. E nós, no briefing, ao final de 20 minutos, perguntámos ao cliente, você quer o quê? Quer esconder a capa? É isso mesmo. Ok, então a gente resolve isso de uma forma barata, salvo seja. Porque isto há 20 anos, termocromáticos, custavam uma pipa de massa. Que não é o preço que custa hoje. E o cliente lá começou um bocadinho a esticar-se. Ok, está bem, isso é um preço à brava, mas é um preço a pagar. Ok, então vamos embora. Fizemos um teste na gráfica com o nosso cliente. Ele gostou do que viu nas 20 capas que fez, que basicamente este que aqui está fica tudo preto. Ou seja, é impresso um termocromático
na frente e no verso, e quando isto está, se fizer aqui um bocadinho de fricção à temperatura humana, ela começa-lhe a mudar a cor. A ideia aqui do micro-ondas era um bocadinho suscitar, para além da ideia da função, criar provocação. É óbvio que há pessoas que meteram micro-ondas. Houve mesmo pessoas a fazer e a mandar e-mails para a empresa, para a revista, a dizer: olha, a minha queimou. Está bem, mas queimou por quê? Pôs 1 minuto. Oh, minha senhora, não era 1 minuto, pá, era 20 segundos. E houve um restyling logo na versão a seguir, que foi ao final de 2 dias, 3 dias, porque esgotou ao final de 2 dias, assim que caiu uma capa negra a dizer mete-me no micro-ondas, foi tudo. Aquilo parecia os gelados da Olá num tempo de verão 45 graus, não é? Conclusão, fizemos um restyling em que o plástico que iria envolver e proteger a capa tinha as instruções. E dizia 20 segundos, no micro-ondas, não mais. E as pessoas aí acharam graça, acharam piada, e aquilo depois foi como cerejas, é comer umas atrás das outras. Portanto, as bancas foram esgotadas rapidissimamente, ao final de uma semana já tinham vendido mais de 15 mil exemplares. Sim, tinha a informação que tem na capa, e neste caso os títulos, a revista, a própria marca, o logo da revista estava escondida na capa. Não aquilo era quase um suplício à morte, não é? Quer dizer, está tudo negro, o que é que será aquilo, não é? Não, obrigado. Bem, muito obrigada. Uma salva de palmas aqui. Nada, obrigado. Damos por terminada a sessão aqui do Sr. Vasco Oliveira, do Rui de Lacerda, e vamos continuar para Urban Art. Mais uma vez, obrigado.